de interesses da CPI. Vamos dar sequência ao deputado Isalcir por 8 minutos como líder, e como ele é o primeiro aqui inscrito, ele terá mais 3 minutos, 8 para fazer o discurso, e 3 para perguntas. Senhor presidente, não farei discurso, farei aqui algumas afirmações e gostaria até que o doutor Augusto fosse anotando se eu dissesse alguma coisa, alguma inverdade ou alguma coisa incoerente, que eu gostaria que Vossa Senhoria depois se manifestasse sobre as minhas afirmações. Primeiro eu quero começar a minha fala parabenizando a advogada Beatriz Carta Preta. Realmente ela prestou um grande serviço ao país, na medida que convenceu diversos atores a aceitar a colaboração premiada. E graças à colaboração premiada é que nós estamos avançando nesse processo. Dificilmente avançaríamos se não tivesse a colaboração premiada. Mas eu quero aqui, senhor presidente e relator, primeiro manifestar a minha indignação, a minha revolta e a minha solidariedade com os funcionários da Petrobras. Hoje, na publicação do balanço, o presidente Aldemir Bendini fez um pedido de desculpas em nome dos funcionários da companhia pelo escândalo da corrupção. Abro aspas. Faço pedido de desculpa em nome dos empregados da Petrobras, porque hoje sou um deles. Não são os empregados da Petrobras que têm que pedir perdão, desculpas ao povo brasileiro. Quem tem que pedir perdão, desculpas ao povo brasileiro é o governo. Aquele que nomeou os diretores que assaltaram a Petrobras. Quem tem que pedir desculpa ao país são os diretores, Renato Duque, Pedro Barusco, Sérgio Gabriel, que era o presidente, a presidenta Dilma, que vetou, junto com o presidente Lula, aquilo que nós tínhamos aprovado no Congresso, que é exatamente a LDO de 2009, que proibia a aplicação de mais recursos na Abreu e Lima e Repar, portanto, foi vetado pelo presidente Lula. Quero dizer também que o balanço reconhecido pela presidente Graça, um prejuízo de 88 bilhões, foi demitida provavelmente por isso. Agora, no balanço atual, o atual presidente, junto com as consultorias, reconheceu desvalorização do ativo de 44 bilhões, admitiu e está no balanço, corrupção, 6 bilhões 194. Qual foi o cálculo que fizeram e já reconheceram? 3% dos contratos e aditivos celebrados pelas diretorias, abastecimento, a do Paulo Roberto Costa e de Renato Duque. 6 bilhões 194 milhões de corrupção, de desvio de dinheiro público no balanço. E com isso, um prejuízo líquido de 21,6 bilhões, o maior prejuízo das empresas dos últimos anos, inclusive da Petrobras. O último prejuízo da Petrobras foi em 91, 1 bilhão e 200. Hoje está sendo registrado 21,6 bilhões. E aí é que eu gostaria que Vossa Senhoria fosse anotando as minhas afirmações para ver se realmente eu tenho ou não razão. Vou falar sobre duas coisas agora: licitação e doação de campanha. Doações. Primeiro, com relação a licitações. Nós temos duas fases aqui em termos de licitações. Antes de Lula-Dilma e depois de Lula-Dilma. Ou seja, 98 e após 2003. Bem, o que disse Barusco aqui com relação a licitações? Barusco disse que antes de Lula e Dilma, ele recebia comissões, propina, individualmente das empresas. Normalmente ele pedia ao empresário e o empresário oferecia propina para ele. Esse era o antes. Vossa Senhoria também disse, antes as empresas reuniam, mas não tinha como interferir na Petrobras. Não conhecia os mecanismos da Petrobras. Vocês se reuniam para se proteger entre vocês. É o que Vossa Senhoria disse. Agora vamos ao depois. Depois, Barusco disse que a partir de Lula-Dilma, 2003 para frente, a corrupção passou a ser sistemática, institucionalizada e com a participação dos diretores da Petrobras.
Isso é depois. Ou seja, como disse o Ministério Público, depois de Lula e Dilma, aí passou a ser uma quadrilha dentro da Petrobras. E o que Vossa Senhoria disse? Isso, Barusco. Vossa Senhoria disse que a partir de Lula e Dilma, 2003, 2004, as empresas eram convidadas pela Petrobras para participar da licitação e sabiam, porque eram informadas pelos diretores da Petrobras, quais as empresas que estariam sendo convidadas. E aí, conhecendo as empresas convidadas e sabendo a margem que poderiam trabalhar, que é até 20% do preço da Petrobras, conhecendo então isso, eles, quer dizer, as empresas ficavam muito à vontade para aumentar sua margem. Todas sabiam que quando chegasse a sua vez, colocaria margem de lucro e adicionaria 3%. Agora, é óbvio, quem paga a conta é o povo brasileiro. Seja chamado de margem de lucro, seja custo, aumento de custo, o que é real é que as empresas sabedoras de quais aquelas que estariam na lista, evidente que combinavam entre si. Olha, está aqui meu preço, e aí evidentemente que já estava adicionada a margem de lucro e também os 3%, e as demais empresas participantes colocavam um preço menor. Que já está no momento das perguntas. Não estou não, estou só afirmando. Só estou afirmando isso. Esse era o sistema. Não, falta 1 minuto e 41. Daqui a pouco vai aumentar as perguntas. Sim, é porque não cabe todos. É isso mesmo. Agora eu quero repor esse período. Relator, vou ter que... Agora eu vou entrar nas perguntas. Vou entrar nas perguntas. Aliás, não posso entrar nas perguntas ainda. Mas eu quero ainda... agora, com relação às doações, antes de Lula e Dilma, depois de Lula e Dilma. Antes de Lula e Dilma, Vossa Senhoria disse aqui, antes de Lula e Dilma, e os partidos políticos em geral, e em especial, vou botar algum em especial, PSDB, DEM, PPS, PSB, Vossa Senhoria disse que era doações espontâneas, sem ameaça, sem chantagem, etc. Vossa Senhoria disse isso aqui. Agora, depois de Lula e Dilma, para o PT... em especial as doações, ou comissões, ou propinas, era, abre aspas aqui, recomendadas pelo diretor da Petrobras, Renato Duque, para Vacari, que nem era, como ele disse aqui, o tesoureiro do PT. E aí eu entro, então, senhor presidente, nas primeiras perguntas. O senhor Vacari, quando esteve aqui, mentiu, evidentemente, descaradamente. Porque disse ele aqui, Vacari reiteradamente nessa CPI, que só tratou de doações oficiais ao PT após ser alçado ao cargo de secretário de Finanças do partido no ano de 2010. Ele afirmou isso aqui. E agora, Vossa Senhoria diz exatamente o contrário, que desde 2008, Vossa Senhoria deu contribuições, propina, ou doações para o senhor Vacari. De fato, 4.260.000 as contribuições que Vossa Senhoria, através da SOG, foram dadas ao Partido dos Trabalhadores. Desde, inclusive, 2008, 2009, 2010, 2011, Vossa Senhoria, as empresas ligadas a Vossa Senhoria, já doavam ao Partido dos Trabalhadores. Aliás, dia 23 de 10 de 2008, já foi a primeira doação para o PT do Diretório da Bahia, R$100.000. Então, desde 2008. Agora, pergunto a Vossa Senhoria, com relação ao senhor Vacari. Vossa Senhoria poderia dar mais detalhes dessa conversa que teve com o João Vacari na sede do PT, vez que nessa época ele ainda não era o tesoureiro? Ora, como eu vou fazer a doação oficial para o partido, chegando lá, ele não é o tesoureiro? Como é que foi essa conversa? Segundo, Vossa Senhoria confirma que João Vacari Neto tinha pleno conhecimento e controle da sistemática de lavagem de propina por intermédio das doações oficiais do PT? Ou seja, Vossa Senhoria chegou a dizer a ele que da propina que estava sendo paga ao PT seria deduzido as contribuições da propina, ou seja, parte doações do partido, parte notas fiscais de gráfica, parte notas fiscais
de empresas fantasmas, como MO e Rigidez. E pergunto ainda, na opinião de Vossa Senhoria, a diretoria que entrou em 2012 sabia do esquema e uma de suas missões era estancá-la? Esse esquema que foi produzido pela diretoria da Petrobras e as empresas? Na sua opinião, o Palácio do Planalto tinha conhecimento desse esquema? E para finalizar, senhor presidente, quero fazer aqui exatamente com relação ao Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa, que se declarava amigo pessoal do ex-presidente Lula, fez chegar à revista Veja carta contendo um resumo do que revelaria ao Ministério Público, caso ele fizesse a delação premiada. Diz ele que o esquema organizado de cobrança de propina na Petrobras foi montado em 2003, gestão Lula. E tinha um operador, o então tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado pelo Mensalão. E que o ex-presidente Sérgio Gabrielli sempre soube de tudo e que em 2014 a campanha de Dilma Rousseff e o PT receberam da UTC 30 milhões desviados da Petrobras. Pergunto a Vossa Senhoria, Vossa Senhoria tem conhecimento de algum desses fatos? Pode confirmar alguns deles? Ricardo Pessoa chegou a comentar com Vossa Senhoria o teor de alguma conversa ou tratativa que manteve com o ex-presidente Lula relacionado à Petrobras? Sabe informar se Ricardo Pessoa obteve algum benefício em decorrente da amizade que ele tinha com o presidente Lula? Acha crível que o acordo para o pagamento de propina a diretores da Petrobras tenha sido fechado entre Ricardo Pessoa e Lula? E com relação à presidenta Dilma, Ricardo Pessoa manteve alguma conversa com Vossa Senhoria a respeito da presidenta Dilma? Ela tinha conhecimento do esquema de corrupção implantado na Petrobras? Essas são algumas indagações que gostaria de fazer a Vossa Senhoria. Tinha mais 3 minutos? Não. Zero eu fiz em cima da pena? Estou bem condenado. Foi bem. Bem, 20 perguntas, bateu o recorde. Desculpe, o senhor falou aí, acho que 8 ou 9 minutos. Bem rápido. Primeiro as doações de campanha e a questão. Vou só para orientar para responder. É difícil de eu conseguir licitações, depois. Guardar tudo, mas pelo que eu anotei aqui, que o senhor me pediu para anotar, se existiram 2 fases de 1998 e 2003. Isso. De 2003 para trás ou para frente. O que eu conheço, sei e acompanhei é que as empresas se reuniam inicialmente com o objetivo de se proteger entre si e a partir de um determinado instante, que eu não sei precisar quando foi, nem como foi, porque nós não estávamos participando nesse período, né? Houve uma ligação entre este grupo de empresas e os diretores da Petrobras, no sentido de que as listas de convidados fossem mais restritas. Que foram depois de 2003. Que foram com esses diretores, Isso. Paulo Roberto e Renato Duque. E isto que passou a ter efetividade realmente, quase que acontecendo mais ou menos no mesmo período entre esta conversa e o acréscimo das empresas que faziam parte deste clube. De modo que a lista de empresas convidadas, em muitas vezes... Só para facilitar, Vossa Senhoria não precisa de comentar, eu só gostaria de perguntar a Vossa Senhoria. O que eu disse aqui, com relação à licitação, que antes de 2003 eram apenas proteção entre as empresas e não tinha interferência com a Petrobras. E depois de 2003, com a participação dos diretores, passou a ser uma coisa organizada com a influência da Petrobras. E o que elas se protegiam do que antes? Elas se protegiam do que antes? Não, estou só perguntando, essa linha do tempo. Né? A pergunta que eu fiz foi só essa. Eu concordo ou discordo do que eu disse? Então, antes elas se protegiam entre si sem a participação
sem a participação da Petrobras. Isso. Depois desse período, com a entrada desses diretores, em um momento que eu não sei precisar nem quando nem como, né, mas com a participação desses dois diretores. Com a participação desses dois diretores, passaram a ter um apoio, pelo menos esse era o meu entendimento. Tá. Né? Agora, com relação às doações, a mesma coisa. Com relação às doações... Vossa Senhoria já disse aqui, eu só estou reafirmando. Não, então, com relação às doações, o que eu disse e quero voltar a afirmar é que o diretor Duque me pediu para fazer contribuições ao PT e eu procurei, a pedido dele, o Vaccari no diretório do PT em São Paulo. Ele disse por que Vaccari? Porque o Vaccari não era o tesoureiro, ele falou alguma coisa? Por que Vaccari? Não, ele não falou nada. E eu também não perguntei para ele por que ele me pediu para fazer contribuição ao PT. Isso é uma pergunta que tem que ser feita para ele. Uhum. Eu estive lá para entender e ver como é que essas contribuições poderiam ser feitas. Agora, o senhor citou aí contribuições a diversos outros partidos políticos e outros candidatos que efetivamente... Eu não sei dizer quais foram os candidatos nem os partidos, porém foram feitas, mas que não tem absolutamente nenhum vínculo com toda essa questão que nós estamos falando aqui. Isso que eu estou dizendo, é só confirmar sim ou não, se discorda do que eu falei ou não, porque é exatamente isso, o que Vossa Senhoria falou. Então, o que eu falei... Tá. O que eu falei, e agora as outras perguntas, então, só para... Sim, o senhor me pediu para... detalhar um pouco como é que tinha sido a conversa com o Vaccari sobre o assunto das contribuições. Né? Eu procurei, disse que queríamos fazer contribuições, né? Conversamos um pouco sobre o tema. Eu tenho um histórico aí com relação ao mercado, que eu disse aqui, da minha participação e tudo isso. Só se interromper, Vossa Senhoria. O diretor Renato Duque disse, olha, procura o Vaccari e entrega lá o dinheiro para ele. Aí você chega lá, cadê o Vaccari? Aí pegou, está aqui o dinheiro, pronto. Não conversou nada com ele, olha, o Duque falou isso aqui, pediu que eu viesse procurar o senhor e tal. Não houve nenhuma referência à Petrobras ou a Duque ou qualquer coisa nesse sentido. Só pediu para entregar o dinheiro. Ele só pediu para eu fazer a contribuição. Mas teve várias. Sim. Tem aqui no mínimo, eu posso citar aqui pelo menos umas 30. Não, ele me pediu algumas vezes e os acertos de contribuição que eu fiz foram parcelados. Né? Eu propus que pagamentos fossem parcelados e fiz os pagamentos parcelados. E esses pagamentos deveriam ter uma certa periodicidade, mensais provavelmente, e algumas vezes a gente tinha dificuldade de fazer o pagamento. Eu ligava para ele para avisar que a gente faria mais tarde, ou até ele, em algumas situações, me ligava, me pediu também... Quando atrasava o pagamento, você falava... Deputado Isalci, o tempo de Vossa Excelência foi encerrado? Vossa Senhoria ainda tem mais alguma resposta a dar ao deputado Isalci? Se tiver, Vossa Excelência tem o tempo que for necessário para que eu possa dar seguimento ao outro líder. Ele fez mais algumas perguntas que se, por exemplo, a diretoria que entrou em 2012 sabia ou não sabia que tinha esquema. Na opinião de você, a diretoria que entrou em 2012 sabia que havia esse esquema? Só perguntando. Aqui entrou em 2012. Não sei. Porque depois perguntei isso, só perguntei isso, porque depois de 2012, quando foi desconstituído o cartel, o clube, foi com a saída do Renato Duque. Então, provavelmente, alguém, quando entrou, foi para acabar o esquema. E aí alguém tomou conhecimento. Por isso que eu perguntei. Eu não sei se entrou para acabar o esquema ou depois que entrou, efetivamente acabou, porque essa interlocução acabou. Com a diretoria que entrou a partir de 2012, não houve nenhum tipo de conversa, de acerto, de pedido, de nada. Então, difícil dizer se a diretoria nova sabia do passado ou não sabia, e se tinha alguma ligação com relação a isso. Faltou a questão do Ricardo Pessoa, da relação com ele, como é que era a relação dele no clube? Por que ele era o líder do clube? Porque era amizade com Lula, isso? Qual era o Ricardo Pessoa, ele foi o presidente da associação da ABEM.
E durante esta fase aí, claro, é que as empresas começaram a colaborar entre si. Tudo isso acontecia fora da associação. Porém, ele, como era o presidente da associação, ele era a pessoa que mais visitava oficialmente a Petrobras. Então, eu já participei de sindicatos. Só... Deputado Zalci, em respeito aos seus companheiros de CPI, nós daremos seguimento ao próximo líder. Deputado Altineu, pela liderança do PR. Vossa Excelência tem até 4 minutos. 4 minutos? Vossa Excelência não estava aqui, é uma questão de ordem. Vossa Excelência não estava aqui quando eu perguntei, quando eu disse, o senhor Vaccari mentiu descaradamente aqui. Qual é a providência que a CPI fará com relação a Vaccari, que disse que nunca recebeu dinheiro, somente após assumir a tesouraria do PT em 2010. E agora, como já estava previsto em outras delações... Nós vamos ter sessões deliberativas que tratarão das próximas providências e próximas reuniões da CPI. Com certeza, esse tema virá à tona e iremos deliberar, sem dúvida alguma, sobre as providências que serão tomadas, com possíveis... Eu só pediria para registrar isso e também te cobrar depois providências com relação a isso. Possíveis acareações, enfim, aquilo que a maioria da CPI resolver fazer diante dos seus membros, nós iremos, com certeza, dar o segmento necessário para que a CPI possa avançar. Só lembrando que ele não assinou termo para falar a verdade, presidente. Quem? O João Vaccari Neto. Ele veio para cá com não quer dizer uma que pode mentir, decisão né? judicial para mentir. Isso ficou claro quando ele estava aqui. Deputado Altineu com a palavra, até 4 minutos. Senhor Augusto, é uma pena que eu não posso mais perguntar ao senhor, já que estou usando o tempo de líder, mas eu acho que a doutora Beatriz, competente, está prestando um serviço ao Brasil, né, nessas delações premiadas, com certeza, sem dúvida. Mas eu fico, assim, bastante impressionado, porque esse é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E as coisas vão vir à tona, não tem jeito. Trabalho competente do Ministério Público, do doutor Sérgio Moro. Essa CPI, eu tenho certeza que vai aprofundar isso. Serve aqui para as pessoas virem aqui falar, inclusive as pessoas prestarem os seus depoimentos, pessoas que já fizeram as delações. E existem contradições que estão surgindo aqui. As pessoas estão mentindo nas delações premiadas. Não é o caso do doutor Vaccari, né, do senhor Vaccari, aliás, que ele esteve aqui, mentiu, porque ele disse que era a partir de 2010, né? Hoje o senhor afirmou aqui que a partir de 2008 o senhor já tinha tido um encontro com ele, como o Renato Duque, que se calou aqui, com certeza possivelmente vai voltar, contradições do Renato Duque com Pedro Barusco. Então, quem sou eu para querer ter o poder de convencê-lo, a doutora Beatriz, que é uma magistrada nesse assunto, né? Mas eu entendo que as coisas vão aparecer. É impossível, na minha opinião, o senhor tem 40 anos que o senhor trabalha dentro da Petrobras, impossível que os fiscais, gerentes, engenheiros não estejam envolvidos levando alguma coisa nesses aditivos. E eles vão sentar aqui. Um pode não falar, mas vai acabar pegando. E aí vai dizer, eles vão afirmar contra uma afirmação do senhor e talvez uma delação premiada que o senhor fez e está ajudando ao país, por um detalhe, pode prejudicá-lo. Então, não nesse momento, que eu não tenho condição de perguntá-lo agora, mas eu queria até, doutora, a senhora avaliasse uma questão como essa, não só em relação ao doutor Augusto, mas em relação aos outros clientes da senhora que fizeram delação premiada. As coisas estão surgindo. Vai ser afetada as delações premiadas, vão dizer, fulano mentiu. Outra coisa, as acariações possivelmente serão aprovadas por esse plenário e vão ser feitas acariações aqui e um vai desmentir o outro. Isso tudo está registrado aqui, o doutor Sérgio Moro e a Justiça vão tomar providências. Então, senhor Augusto, primeiro eu quero dizer que o posicionamento do senhor é um posicionamento corajoso de assumir aquilo que fez, fazer a delação premiada. Eu acho isso, mesmo diante dessa situação, muito importante. Mas preste atenção, que às vezes um detalhe só vai fazer pela metade. Por exemplo, o senhor disse que encontrou o seu Zé Dirceu. Como é que foram esses encontros? Por que o senhor encontrou se o senhor não tratou sobre esse assunto? E o senhor trabalhava na Petrobras 40 anos, qual era o assunto? Isso pode surgir daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, e prejudicar naquilo que o senhor já falou. Porque isso não tem mais como voltar. Então, são considerações que
que eu gostaria de fazê-lo, de fazer ao senhor, né? O deputado Onyx comentou, quando o senhor Vaccari veio aqui, né, que o doutor Flávio Dulce estava o acompanhando, disse: o tamanho do advogado é o tamanho da encrenca. Não deu outra. Uma semana depois, o senhor Vaccari foi preso. O senhor sabe que eu falo aqui todas as vezes, eu sou de Itaboraí, onde fica o Comperge. Só quem olha, vê o mal que a corrupção fez para aquela região e para o Brasil inteiro. Pessoas tiveram seus sonhos terminados. O lugar hoje está arruinado. Então, é muito grave o que aconteceu. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para o senhor. Concluída. Não, senhor presidente, seria só isso. Eu acho que a doutora Beatriz tem toda a sua experiência, que eu não estou aqui para convencer ninguém, mas essas questões vão aparecer e vão avançar aqui, porque nós vamos trazer na comissão e nas sub-relatorias muita gente, inclusive funcionários de escalões menores. E com certeza vão ter muitos depoimentos que podem ser conflitantes com delações premiadas e prejudicar aquele que fez a delação premiada, obrigado, às vezes deputado, por uma coisa concluir. pequena. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, com a palavra, o delegado Valdir. Senhor presidente, brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo nesse momento, meu tempo é muito pequeno para fazer o interrogatório e colher, mas eu gostaria que o senhor anotasse as perguntas para depois me responder. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento, quem que era o chefe de Duque, quem indicou ele para a Petrobras, com quem ele dividia essa propina que ele recebia. Pergunta número 2, quem disse que Janene passava a mandar naquela diretoria da Petrobras? Quem era o chefe dele? Quem que chegou para o senhor e falou assim, ó, a partir de hoje Janene manda, né, aqui e a propina tem que rolar solta aqui. Quem que era o chefe do Janene? Quem que indicou ele para essa diretoria? Quem disse que ele mandava lá? Pergunta número 3, quando e onde Duque pediu que as propinas fossem passadas para o PT? Qual local? Foi na Petrobras, na casa dele, num restaurante? Eu gostaria de saber porque apenas a partir de 2003 ocorreu o aumento da eficiência do grupo para cooptar ex-diretores. Foram acordo das doações de 2002 que resultaram nesse aumento no ataque aos diretores para que eles trocassem a propina. De onde surgiu isso? Por que o marco 2003? 5. Vaccari indicou apenas conta do partido ou de candidatos a deputados, senadores, presidentes, ou gráficas ou outras empresas para o senhor depositar? Pergunta número 6. O que mais lhe chamou a atenção nesse esquema de propina como cidadão e empresário? Existe algum... O que mais chamou a atenção do senhor disso? O que foi isso, a facilidade? Existe algum remédio no entendimento do senhor para essas questões dessa propina? Para essa bandidagem com o dinheiro do povo brasileiro? O povo brasileiro está escutando nós, assistindo, e que é um especialista como o senhor teria um remédio. Ricardo Pessoa sabe mais que o senhor? Essa seria outra pergunta. Dilma, Lula, Gabriele, Graça, não sabiam nada, fingiam de mortos, foram omissos ou eram quem decidiram como funcionava o esquema de corrupção? É impossível, né, você estar no poder e não saber nada. 9. Qual o efeito da interferência política do Executivo Federal nas indicações das diretorias políticas na Petrobras? Qual que é essa interferência política? Se não tivesse isso, essa história seria diferente? A história do senhor, da sua família, seria diferente se não houvesse tanta interferência política? 10. O senhor fez doações eleitorais agora para a campanha de 2014 para algum partido, como rescaldo das propinas que devia para a presidência da República ou não? E a última pergunta, por que o senhor acha que o melhor momento para o senhor ter feito essa delação, o senhor falou aqui, eu fiquei muito feliz, isso seria o ano de 2013. O que teria sido diferente se o senhor tivesse feito essa delação em 2013, se a Polícia Federal, o doutor Sérgio Moro, tivesse agido dessa forma? Sobrou tempo. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Seriam as perguntas. Se o senhor tiver, não se lembrar alguma das perguntas, eu formulo ela para o senhor, só para o senhor poder responder. Com a palavra, doutor Augusto Mendonça. Bom, é meio difícil responder as perguntas e falar das afirmações que foram feitas, porque efetivamente é muita gente
muito tempo aqui, eu não tenho memória para poder comentar e responder a tudo, mas eu só queria, sim, rapidamente, no sentido de contribuição, falar um pouco sobre meu pensamento sobre essa questão toda. Efetivamente, a minha decisão por fazer a contribuição, cooperação, a delação premiada, foi no sentido de que os empregos pudessem ser preservados. Eu, a partir de um determinado instante, acreditei efetivamente de que essa investigação, esse processo, vai trazer resultados importantes para o Brasil como um todo, para a própria Petrobras, para o mercado de contratação de obras públicas. A partir do instante em que eu senti confiança de que este era um processo que vinha para ficar, um processo que vinha para trazer consequências, foi o meu maior motivador a participar como um cooperador. E com essa função que eu estou aqui tentando responder a todas as perguntas que os senhores estão me fazendo. Efetivamente, quando eu digo que se isso acontecesse em 2003 era muito melhor, porque isso em 2003 ninguém, nem Petrobras, nem as empresas teriam passado por esse processo. Eu, como empresário, posso dizer ou posso garantir que esse sistema não é bom para a empresa. O sistema não é bom para o empresário. O empresário, nesta situação, também é vítima. Quando nós tivemos a oportunidade de voltar a ser convidados pela Petrobras, tivemos a oportunidade de voltar ao mercado, o meu principal objetivo naquela ocasião era a manutenção dos empregos, porque olhava para dentro da minha empresa e via colaboradores, pessoas que estavam conosco há mais de 30 anos e que dependem do funcionamento desse mercado, dependem da continuidade da companhia para poder trabalhar. Hoje, a situação não é muito diferente disso. Nós estamos vendo empresas aí passando por dificuldades, muitas pessoas perdendo os seus empregos por conta do resultado dessa investigação. Mas acredito que este mercado vai entrar numa nova fase. O Brasil é um país que tem muita coisa para ser feita, as empresas têm muito a contribuir com isso. Se empresários vão ser trocados, acho que isso aí não é o mais importante, né? Como já aconteceu no passado, empresários são trocados e as empresas continuam porque o mercado está aí, o mercado existe. De modo que, nem para o lado do empresário, essa questão é positiva. Eu acho que essa questão é negativa sobre todos os aspectos. E quando me perguntam, essa pergunta é recorrente, quem sabia, quem não sabia, o conselho sabia, a diretoria sabia, não sabia, é difícil responder, porque tem, acredito eu, muita probabilidade de que não sabiam, porque acredito que se soubessem, teriam parado com essa questão lá atrás. Tão grande foi o assunto, como tão grande ele ficou. Então, sinceramente, se pergunta a minha opinião pessoal, acredito que não sabiam. Eu quero aproveitar aqui esse momento para falar de um outro tema que é importante e que nós estamos vendo Petrobras fragilizada, sendo atacada de todos os lados,
quando, na verdade, a responsabilidade não pode ser atribuída à companhia. Eu acho que nós temos que atribuir essa responsabilidade aos 2 diretores que estavam lá. Quem indicou, que partido indicou, por que indicou, se ele estava lá a serviço de alguém, eu não sei responder. Mas eu sei responder que eles efetivamente é quem provocaram essa situação. Quando a gente vê o balanço da Petrobras, e a Petrobras fala que teve um prejuízo de 20 bilhões de reais, não só minha opinião, como amplamente divulgado, o maior prejuízo que a Petrobras teve foi por ficar com os seus preços sem reajuste, na verdade vendendo gasolina mais barato do que ela comprava. Então nós não podemos dizer que o assunto da corrupção da Petrobras foi quem levou a Petrobras para essa situação. Não foi. Nós também não podemos dizer que o assunto corrupção da Petrobras foi porque ela fez essa quantidade de obra, fez o que fez. Não. Apesar de tudo isso, a Petrobras, nesse período, descobriu o pré-sal, que é a maior reserva, aliás, não é a maior, mas é uma das maiores reservas de petróleo que tem no mundo, né? Descobriu por uma ação heróica dessa diretoria, que teve a coragem de fazer o que diretores passados não tiveram, fizeram ampliações, conseguiram fazer com que a Petrobras aumentasse sensivelmente a oferta de combustíveis, a fabricação de combustíveis no Brasil, diminuísse a importação, quer dizer, muita coisa positiva foi feita na Petrobras nesse período. E problemas houveram. Nós estamos falando aqui do assunto do combustível, que para mim foi a maior perda que aconteceu na Petrobras. Então, a corrupção é um problema enorme, sim. Mas nós não podemos culpar exclusivamente isso para a história que aconteceu na Petrobras. E muito menos culparmos os funcionários da Petrobras por conta disso. E a mensagem que eu queria deixar aqui aos senhores, já que esta casa aqui é a casa que representa o povo brasileiro, representa o interesse do povo brasileiro, a Petrobras fragilizada, existe uma discussão em curso sobre exploração do pré-sal, sobre a política de apoio às empresas brasileiras e a política de conteúdo local. Eu falei muito sobre essa questão de conteúdo local em diversos países, não só no Brasil, e o que o Brasil adotou não foi nada diferente do que a Inglaterra adotou no Mar do Norte, não foi nada diferente do que a Noruega adotou também no Mar do Norte. Aliás, o nosso sistema é muito mais parecido com o norueguês do que com o inglês. Segue muito o que a Coreia fez com as suas empresas para o mercado naval, como Singapura faz com seus estaleiros para a construção offshore, né? E tudo isso foi feito aqui no Brasil. Hoje nós estamos vendo, pela situação que a Petrobras enfrenta, gente defendendo de que a Petrobras não deva ser operadora do pré-sal, que a política de conteúdo local deva mudar, né? Isso é o que defendem as outras operadoras de petróleo. Eu acho que os senhores acompanharam esta discussão aqui longamente nessa casa durante a discussão da lei da partilha. E eu só queria chamar a atenção aos senhores de que, senhor presidente, caso a gente... Senhor presidente, só um minutinho. Eu fiz algumas perguntas e das perguntas que eu fiz, nenhuma delas foi respondida. Eu gostaria de fazer o seguinte, então. No nosso depoente, ele fez um compromisso de delação premiada. Ele prestou testemunho
E eu quero que fique consignado que ele não respondeu as minhas perguntas e que a gente comunique isso ao doutor Sérgio Moro. Porque ou ele faz... Eu estou falando, licença, por favor, que eu estou falando. Eu gostaria que fique consignado isso, ou então ele me responda não às perguntas. Senão eu quero que fique consignado e comunique que não respondeu as minhas perguntas. As minhas perguntas são objetivas, 2 ou 3 permitiria a ele falar algo mais, mas são perguntas objetivas de sim, não, sim. Então, o senhor, eu faço as perguntas rapidamente, o senhor me responde cada uma delas, porque não respondeu para mim nenhuma das minhas perguntas. Obrigado, está aqui. deputado. Eu vou pedir para o depoente continuar a sua fala, se ele achar que deve responder, responde. A resposta é livre dele. Não tem problema, o senhor ficou de me mandar as perguntas, eu falei que responderia, mas... Não peço para o senhor formular as perguntas. Mas eu só não quero perder aqui o ponto da minha colocação, porque eu acho que esse é um tema importante e que os senhores deveriam participar disso, deveriam pôr atenção nesse assunto, para que... Manda para ele. O deputado formula as perguntas e o depoente se comprometeu a responder. Essas perguntas ele responde para mim? Não. Você vai formular as perguntas por escrito, vai formular por escrito e ele vai responder, senão vai ficar o tempo todo com você e tem outros deputados inscritos aqui. Mas, presidente, eu tenho 3 minutos. Se eu tiver habilidade de fazer várias perguntas, eu uso meu tempo para isso. E o depoente... usado, deputado. Agora, o depoente pode responder como ele quiser. Ele pode responder, mas eu quero que consignado que ele não respondeu minhas perguntas. Eu só quero, senhor presidente, que o senhor consigne, então, que ele não respondeu minhas perguntas. Ele vai responder as minhas perguntas? Senhor presidente, o senhor Augusto tem que responder as perguntas. Isso aqui não é um seminário, é uma CPI. Senão é uma falta de respeito. Tem uma fila de inscritos aí que está aguardando há horas, por favor. Eu estou desde 8 horas, desde 7 horas. O deputado fez as perguntas no tempo inteiro. O deputado tem que ser respeitado. Tudo, não. Doutor Augusto Mendonça, o senhor quer continuar a resposta? Recebeu... Não tem problema, eu posso responder. Senhor, vai responder. Quem era o chefe do Renato Duque? Eu não sei. O Renato Duque era um diretor da Petrobras, ele pertencia à diretoria da Petrobras. Eu não sei se ele tinha chefe. Eu não tenho ideia quem que indicou o Renato Duque para o cargo. Acabou. Com quem ele dividiu o dinheiro da propina, eu também sei recentemente pelas declarações do Barusco que existia uma divisão lá entre ele, o Duque, o operador, uma parte para o Partido dos Trabalhadores, enfim. Na época, eu não tinha nenhuma informação desse tipo. O Janene, quando me procurou, fez essa afirmação de que ele tinha sido o responsável pela nomeação do Paulo Roberto e que nós teríamos que fazer a contribuição sob pena de termos dificuldade pelo lado da diretoria do Paulo Roberto. Como ele conseguiu nomear o Paulo? De onde que ele veio? De onde veio a ordem dele? Quem que colocou ele? Ele é o Janene. Quem que deu esse poder para o Janene? Porque ninguém entra na Petrobras sem alguém indicar. Quem que indicou o Janene? Mas eu não, o Janene não, o Paulo Roberto. Não, o Janene conversou com o senhor, eu li os depoimentos, pressionou o senhor viu pessoas apanhando na frente. Quem que indicou o Janene para mandar nessa diretoria da Petrobras? Senhor Augusto, o senhor responde, deputado delegado Valdir, darei a palavra ao próximo deputado inscrito. O senhor responde e está encerrado o tempo do deputado já. Então, ele me ligou dizendo que ele era responsável pela nomeação do Paulo. O Janene era uma pessoa bastante agressiva, tive várias reuniões com ele sempre deu muita demonstração de força e poder. Eu não fui perguntar para o Paulo Roberto se era ele que tinha indicado, quem tinha indicado. Não conheço, não sei como funciona a sistemática dessa situação. Deputado Aloysio Mendes. Só um minutinho, está respondendo aí, presidente. Senhor presidente, está respondendo minhas perguntas ainda? Já encerrou? Quando essa conversa que o Renato Duque teve comigo com relação a procurar o PT, ela aconteceu num restaurante aqui em São Paulo, lá em São Paulo. A partir disso, o que aconteceu, por que o clube ficou mais eficiente a partir do ano de 2013 é porque
houve aí uma combinação com esses dois diretores da Petrobras para que houvessem convidadas somente as empresas que participavam do clube. Não, as indicações que o Vaccari fez sempre foram ao partido, não foi nenhum candidato especificamente, tá? E o que chamou... Veja, como eu havia falado, um esquema como esse, de pagamento de comissão, existe pagamento de comissão às empresas, é uma coisa prejudicial a todos, inclusive às próprias empresas. É um sistema que privilegia a incompetência e não a competência das companhias. De modo que um remédio para terminar isso, talvez é uma coisa complexa, talvez não exista uma fórmula única, né? Mas uma das coisas que as empresas estão fazendo e que eu acredito que vai ser uma exigência da Petrobras e do próprio governo é de que as empresas tenham um sistema de compliance interno e, na minha opinião, que possa ser auditado por terceira parte, de modo que você tenha a checagem ao longo do sistema, dentro das companhias privadas, de que não existem participação nesse tipo de acordo ou nesse tipo de corrupção. Então, eu acho que essa é uma atitude importante, uma medida que, na minha opinião, deveria ser implantada. Dando seguimento... Eu não sei se o Ricardo Pessoa sabe mais do que eu ou não, porque essas informações todas aí que foram publicadas, que ele pôs na carta, eu conheci através da imprensa. Eu não sei se ele é amigo do Lula, não é? Nunca soube disso. Desculpa, eu respondi as perguntas? Deputado, ainda tem alguma resposta? Não, tem mais uma resposta ali. Não, se a Dilma, o Lula, o Gabriel sabiam, eu respondi já, acredito que não sabiam, né, porque acho que se soubessem, teriam paralisado esse negócio lá atrás. Eu acho que com relação à interferência das indicações do Executivo, sinceramente, não teria uma opinião formada aqui, porque essas situações são difíceis, as empresas pertencem ao governo, né, e devem ser geridas com o apoio do governo, então esta é uma coisa que deve existir, mas eu não saberia lhe dizer como é que isso daí poderia ser mais efetivo ou não. Não, todas as... a menos das doações que foram declaradas no meu depoimento, nenhuma outra foi feita com relação a este assunto. Tranquilo. Obrigado, doutora. Obrigado pela compreensão. Deputada Luísio Mendes, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Eu gostaria que a doutora Beatriz ajudasse aí o nosso depoente, doutor Augusto, porque mais fácil a senhora anotar para ele responder, para não perder tempo. Eu vou fazer algumas perguntas, depois uma consideração no final e eu aguardo as respostas posteriores a esse prazo. Doutor Augusto Mendonça Neto, em que momento eu fiz essa colocação na minha explanação como líder, se quebrou o elo entre o clube VIP e o clube de empresas e o senhor Ricardo Pessoa? Em que momento? Porque o senhor disse no seu termo de colaboração premiada que o elo, o intermediário, o meio de campo, o coordenador desse contato entre o grupo de empresas e a Petrobras, o senhor Duque, era o senhor Ricardo Pessoa. A partir de um certo momento, o senhor passou a negociar pessoalmente com o senhor Renato Duque e com o senhor Pedro Barusco. Em que momento esse elo de confiança, essa intermediação do senhor Ricardo Pessoa se encerrou e o senhor participou efetivamente dessas conversas com o Renato Duque? Com relação ao José Janene, o ex-deputado José Janene, quando ele solicitava a propina em função dos contratos que o senhor conseguia na Petrobras,
indicados pelo Renato Duque e pelo Paulo Roberto, ele dizia que o destino dessa propina, desse dinheiro, era quem? Era o PP, era ele próprio, eram os funcionários da Petrobras. Como é que ele abordava no sentido de que esse dinheiro seria destinado a quem? De que maneira era feita essa divisão do 1% ou do 2% que fazia parte do acordo com o senhor José Janene? O senhor disse aqui, foi inquirido várias vezes, que não se lembra, não se recorda das doações feitas a partidos ou políticos durante esse período que o senhor participou desse esquema, dessa quadrilha instalada na Petrobras. A minha pergunta é bem clara. O senhor dispõe dessa lista e desses dados em algum lugar? O senhor, em algum momento, quando foi ouvido pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, foi arguido quem seriam essas pessoas, quem seriam esses partidos, e o senhor tinha um controle dessas doações? É óbvio, é claro que uma pessoa como o senhor tem um controle dessas doações e tem algum lugar que o senhor registrou isso. A quem foi, a quantidade que foi, a pedido de quem foram feitas essas doações. Eu quero saber se em algum momento o Ministério Público ou a Polícia Federal arguiu o senhor com relação a isso e se o senhor dispõe desses dados e forneceu ao Ministério Público ou à Polícia Federal. E, por final, eu vou fazer aqui uma consideração. O senhor respondeu aqui ao meu colega delegado Valdir que o que lhe motivou a fazer essa colaboração com o Ministério Público e a Polícia Federal foi a sua preocupação com os empregos, com a Petrobras. E eu vou aqui discordar do senhor de maneira veemente. Eu acho que o que o levou, aliás, tenho certeza de que o levou o senhor a procurar o Ministério Público e a Polícia Federal para participar dessa colaboração foi graças a, talvez, a ponderação da brilhante advogada Beatriz, que está ao seu lado, porque, com certeza, se o senhor não tivesse procurado o Ministério Público e a Polícia Federal, após o depoimento do Paulo Roberto, o senhor, com certeza, seria alvo da Operação Lava Jato, que se seguiu imediatamente após o depoimento dele. O senhor estaria preso hoje. E o senhor, sabendo que no depoimento do Paulo Roberto, ele forneceu provas contundentes desse esquema fraudulento que envolvia o senhor e a sua empresa, o senhor rapidamente, de maneira até muito inteligente, procurou uma advogada especializada em colaboração premiada e foi procurar o Ministério Público e a Polícia Federal. Não acredito nessa história do bom samaritano, que, preocupado com a história da Petrobras, com os empregos da Petrobras, procurou, de livre e espontânea vontade, a polícia, porque o senhor teve a oportunidade de fazer isso e nunca procurou, durante todo esse período que o senhor participou dessa quadrilha. Então, eu vou discordar do senhor e acredito que não foi a questão do bom pastor, do benemérito, que fez o senhor procurar o Ministério Público e a Polícia Federal. Isso é muito... O Ricardo Pessoa, ele tinha ali um papel de organizar as reuniões, cedia o local. Às vezes, quando havia alguma mudança de data, ligava para as empresas para informar, tudo isso. Estas reuniões e discussões eram relativas estritamente ao mercado. Né? Só um minuto, presidente, desculpa, mas eu já fiz essa pergunta, aliás, já fiz a colocação no meu momento de líder, o senhor respondeu da mesma maneira. No seu termo está diferente. O senhor disse que ele era o interlocutor, era o meio de campo, era o intermediário e o coordenador. E ele se reportava ao Duque, ninguém mais. A partir do momento que o senhor assumiu essa função. Então, eu quero que o senhor responda especificamente quando se quebrou o elo com o Ricardo Pessoa e o senhor assumiu essa função. Não me responda da mesma maneira que não vai me atender, o que eu quero saber. Não, é que eu não assumi essa função. Na verdade, o senhor está fazendo uma colocação e eu estou querendo explicar. O que se discutia lá eram as oportunidades, o que cada empresa teria. O Ricardo Pessoa era o contato natural entre as empresas e a Petrobras. Não só com o Renato Duque, com o Paulo, ou até com outras questões. Ele era o representante do setor de construção de montagem industrial. Então, era ele quem ia lá. Ele falava sobre todos os assuntos. Agora, ele não tratava de pagamento e acerto de comissão para nenhuma empresa. Isso aí cada um acertava a sua, imagino. O que eu fiz foi discutir a do nosso consórcio. Então, eu não tive nenhuma ligação do grupo com o Renato Duque, eu fiquei no lugar dele, ou quebrou o elo, não. O que funcionava era dessa forma. Ele tratava de representar as empresas institucionalmente na Petrobras, inclusive para esse tema. Né? Cada empresa discutia
a sua questão individualmente. Aliás, acredito que cada um discutir individualmente, porque a nossa nós discutimos dessa forma. Qual é a outra pergunta? Olha, é um pouco difícil responder essa pergunta hoje, pensando hoje, porque hoje muita coisa fica pública e é difícil a gente saber o que ele disse naquela época ou o que eu me lembro hoje. Mas se eu tivesse que responder pelo que eu me lembro, né, ele não falou e eu também não perguntei, né, assim como também não perguntei para o Renato Duque e para quem que era, com quem que ele ia dividir, o que ele ia fazer com o dinheiro. Não discutimos esse ponto. Então, com relação ao Giannini, eu sabia que ele era do PP, já o conhecia, né, quando ele me procurou, mas ele não me lembro dele ter feito nenhuma ligação direta para dizer, olha, esse dinheiro que você vai dar aqui é para eu pagar a campanha de... Sinceramente, não lembro. E as doações, você tem a lista, os dados, você está incluído no... Sim, com relação às doações a partidos, as doações que nós fizemos relativas a estas questões a pedido do Duque foram estas que eu nomeei no meu depoimento. Fui arguido diversas vezes, não só pelo Ministério Público, como pela Polícia Federal, com relação à contribuição a outras campanhas, envolvimentos com políticos e efetivamente, não tive nenhum envolvimento com nenhum político, não fiz nenhuma outra contribuição para ninguém relativa a isso. Peraí. O senhor está se contradizendo. O senhor disse agora aqui na CPI que colaborou com vários deputados, com vários parlamentares políticos, com vários partidos, e que não se recordava de todos, mas que tinha certeza que sempre contribuiu e fez várias contribuições. Como é que o senhor está me dizendo agora que não se lembra de ter feito para outro partido, a não ser para... Há uma contradição grave no que o senhor está dizendo aí. Não, eu só queria explicar que não tem nenhuma ligação com este assunto da Petrobras. Não tem... Perguntei sobre ligação. Eu quero saber se o senhor tem o controle dessas doações e se o senhor foi arguído pelo Ministério Público, pela Polícia Federal sobre isso e forneceu essa lista. É isso que eu quero saber. Nós temos, sim, porque essas doações sempre foram oficiais, nós temos isso registrado. Forneceu isso à Polícia Federal e ao Ministério Público? Não sei responder se sim ou não. Se eles pediram, sim. Se eles não pediram, não lembro. Tá, eu gostaria, presidente, que ele disponibilizasse essa relação para a CPI de todas as doações feitas, relacionadas de valores, de datas, que ele fornecesse à CPI essa relação. Inclusive, o senhor Augusto Mendonça colocou à disposição para mandar esses dados, se Vossa Senhoria puder encaminhar através da doutora Beatriz, nós ficamos agradecidos. Próximo inscrito, deputado Otávio Leite. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhor Augusto, vou ser bem objetivo. Um dos momentos áureos, por assim dizer, mais férteis do clube, da atuação do Clube das Empreiteiras, foi no instante da refinaria Abreu Lima. Consta que do clube surgiu dali, conforme seu depoimento, uma insatisfação que deveria ser reparada quando da licitação do Comperj. Mas o Clube das Empreiteiras tinha um chamado Clube VIP, que atuou e furou a fila, como o senhor disse, na licitação do Comperj. Pergunta 1. Essa furada de fila, ela teve o beneplácito, teve a compreensão, teve a articulação, o conhecimento do senhor Duque e do senhor Barusco e do senhor Paulo? Na verdade, quando vieram as licitações do Comperj, houveram as discussões lá no âmbito do grupo das empresas e cada empresa foi contemplada com uma ou duas oportunidades. As primeiras que aconteceram, né, acabaram sendo daquelas empresas
que já haviam ganho a Renest. Eu vou pedir, presidente, para o senhor me responder depois, senão liquido o meu tempo. O senhor teve 2 vezes com o João Vacari apenas, conforme o senhor falou, 2 vezes apenas? Teve quantas vezes o João Vacari? Não, tive com ele... Diversas vezes? Sim. Teve também com o senhor Duque, o senhor Barusco, também diversas vezes? Sim. Alguma dessas vezes o senhor teve, por um acaso, num restaurante de hotel no Rio de Janeiro? É possível lembrar? Sim. Talvez o hotel ali na Avenida Atlântica, o Windsor Atlântica, restaurante italiano, que era uma parte do convescote habitual no qual eles faziam o rateio do racha da propina do assalto. Nesse não. Não lembra desse não? Não. Mas esse eu não estive, não. Eu queria muito que o senhor pudesse puxar pela memória para nós identificarmos aonde se davam esses encontros, porque é indispensável solicitar as fitas de gravações, já solicitamos de alguns, aonde vamos verificar exatamente a presença desses que participaram da engenharia mafiosa. Queria perguntar se nesses encontros, foram diversos papos que o senhor teve com eles, se em algum instante, algumas das decisões que tinham a ver com contratos e que tinham que passar pelo Conselho, e se sabia que a presidente Dilma era a presidenta do Conselho, se esses senhores, algum instante diziam, não, se for para o Conselho, deixa com a gente, não tem problema, a gente resolve por lá. Que referência eles tinham sobre o controle da presidente do Conselho nessas decisões que implicavam em custos adicionais? Essa é uma pergunta objetiva que eu queria lhe fazer. E, finalmente, eu não posso fugir da história do Comperj, né, que, segundo o Tribunal de Contas da União, já solicitamos esse estudo, já se tem concretizado um prejuízo assegurado de cerca de 45 bilhões. Era um equipamento de um complexo, 2 refinarias, uma petroquímica e uma de gás, sendo que restou apenas uma refinaria que sequer concluiu, não está operando, e para dar lucro tudo tinha que funcionar ao mesmo tempo. Nós tivemos recentemente notícias que mostram os equipamentos comprados, alguns milhares e milhares de torres, reatores, estão hibernados, como se fala no termo técnico. Enfim, esse nó do Comperj, na sua opinião, em que vai dar? O senhor que esteve à frente ali de todo esse certame, o que vai dar? O senhor tem alguma ideia do quanto vai precisar para colocar para funcionar? Ou tem que abandonar, pronto, para concluir, deputado Otávio Leite, consolidar esse passivo e ponto final? Queria que o senhor falasse sobre isso também. Então, são 3 coisas. Os encontros com Duque, Barusco, os hotéis, aonde eram os encontros, se o Vacari estava também nesses restaurantes, a interface com o Conselho de Administração, onde a presidente Dilma era presidenta, se eles diziam, não, isso não tem problema, a gente resolve por lá, e sobre o Comperj, esse drama, desse nó, desse atoleiro que não se sabe como vai sair. Muito obrigado. A maioria das minhas conversas com eles aconteceu, inclusive, na hora do almoço, em restaurantes ali no centro do Rio de Janeiro, né? Marguta, Giuseppe Grill, no centro do Rio de Janeiro. Bom, depois fazer um esforço, precisar datas para a gente poder solicitar essas fitas ao juiz Moro. Por gentileza, continue. Quanto a outra pergunta? Olha, eu assim, como experiência, né, essa relação, com relação ao Conselho, o Conselho das companhias normalmente se reúne uma vez por mês, né? Então, eu acredito que os assuntos que vão para o Conselho, eles são de nível muito elevado. Pelo menos com experiência nos conselhos que eu participo, não são levados assuntos do dia a dia ao Conselho. O Conselho é um órgão orientativo, né, que diz a companhia vai para cá, a companhia para lá, né, deve fazer isso, participar daquilo. Eu nunca não ouvi nenhum comentário deles com relação à aprovação no Conselho da Petrobras. Eu ouvia comentários de aprovação na reunião de diretoria, isso sim, todos os assuntos que é da Petrobras, eles acabam passando por aprovação
do pleno da diretoria da Petrobras. Então, todos os aditivos têm que passar lá, todas as contratações têm que passar lá, todos os assuntos que são levados à diretoria da Petrobras são preparados pela área do diretor responsável. Isto é submetido ao diretor. Né? O diretor normalmente discute este tema com as outras diretorias envolvidas para levar o assunto à diretoria. E aí é que eu acho que o poder do diretor de atrapalhar é muito grande e o de ajudar é pequeno. Mas sobre o conselho eu nunca ouvi falar, não. O Comperj havia sido concebido inicialmente para ser uma refinaria petroquímica, né? Ou seja, o produto final ali eram produtos petroquímicos. No meio do caminho, a refinaria petroquímica ela tem duas fases, né? E ela tem a fase de refino propriamente e depois ela tem a fase petroquímica. Tá? No meio do caminho, o consumo de combustível no Brasil aumentou sensivelmente. A Petrobras, entendendo que a demanda sobre combustíveis era muito maior do que a demanda sobre produtos petroquímicos, tomou a decisão de realizar somente a primeira fase do Comperj, que é a fase de refino. Né? Tirou um pedaço do projeto, né? Paralisou a parte petroquímica do projeto do Comperj. Porém, acredito que talvez um fato importante que tenha sido a contratação de empresas que não conseguiram performar os seus contratos, né? Porque não foram contratadas com valores adequados, talvez tenha sido o maior problema do Comperj, porque você começa a ter tudo. É um conjunto, né? É o que o senhor falou, né? O conjunto tem que operar como um todo. Então, uma planta uma refinaria, são várias unidades dentro do mesmo conjunto. À medida que eles contratam cada unidade com uma empresa, uma não funciona, o resto não adianta. Então, lá no Comperj aconteceram muitas situações desse tipo, onde empresas paralisaram seus contratos no meio. Até hoje estão tendo problemas lá no Comperj por conta disso. Eu acredito que o melhor caminho do Comperj vai ser a Petrobras fazer um levantamento da situação atual, né? Tirar as empresas que não conseguiram performar os seus contratos e dar sequência à execução da obra, pelo menos da parte de refino, já que o Brasil depende ainda de combustível importado, né? Presidente, 30 segundos só para um esclarecimento. 30 segundos. Eu fui designado para fazer parte da comitiva que vai amanhã a Curitiba e recebi agora há pouco, por parte da nossa secretaria, a agenda, e aí está prevista a visita ao juiz Sérgio Moro às 9 horas e também tem uma informação aqui que poderá haver diligências no Estado. Eu gostaria que fosse esclarecido para a gente ficar mais a par do assunto. A diligência ela é externa no contato exclusivo com o juiz Sérgio Moro. Essa é a agenda da CPI amanhã em Curitiba, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas, compartilhamento de documentação, para que a gente possa ter a data das oitivas já marcadas, para que a gente possa programar a ida lá, enfim, fechar os detalhes da ida da CPI a Curitiba. Essa é a diligência externa. Porque como se fosse uma mais além da não, agenda. A agenda é única. Se fosse outra pauta. Essa agenda às 9 da manhã, exclusivamente. Estou esclarecido. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo inscrito, deputado Jorge Sola. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Obrigado, presidente. Vossa Excelência pode nominar a ordem, presidente? Pois não. Deputado Jorge Sola, em seguida, deputado Embaçaí, Elisiane Gama, Carlos Marum, Lelo Coimbra e Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu não tenho a menor dúvida que só quer saber a lista até o nome de Vossa Excelência. Tem outros que querem. Pois não, então, eu estou atendendo o pedido de Vossa Excelência. Maria do Rosário, Celso Pancera, Marco Feliciano, Edmilson Rodrigues, Edio Lopes, Darcísio Peronde, João Carlos Bacelar, Léo de Brito, Onyx Lorenzoni, Afonso Florencio, Silas Câmara, Félix Mendonça, Augusto Coutinho, Rogério Rosso, Júlio Lopes e Luiz Carlos Reis. Esses são os inscritos. Senhor presidente, pela Posso ordem. ir, presidente? Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que meu nome fosse retirado da lista. Eu estou
abundantemente satisfeito com o que eu estou ouvindo. 22º, fica praticamente inviável fazer uma pergunta para o nosso amigo convidado. Presidente, Vossa Excelência será presidente, os termos regimentais. Só para facilitar, como eu já antecipei para o depoente, na minha fala de líder, quais seriam as minhas perguntas, se depois a taquigrafia puder remeter na forma de pergunta, também vou declinar. Vossa Excelência também abre mão. Por gentileza. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Jorge Sola, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Bom, eu queria primeiro perguntar ao depoente, já que ele afirmou que o Clube de Empreiteiras foi montado em 97, montado, segundo ele disse, para que as empresas não competissem entre si, né, se essa foi a primeira vez que essas empreiteiras se uniram para evitar a competição entre si, e se essa articulação atuava também fora das licitações da Petrobras e outros espaços, como foi comprovado pela Operação Castelo de Areia. A Operação Castelo de Areia verificou essa operação fora da Petrobras, uma formação de cartel, com pagamentos superfaturados, pagamento de propina a agentes públicos, e as provas que foram colhidas naquela operação pegaram o metrô de Salvador. Outras operações semelhantes foram identificadas no metrô de São Paulo, na ampliação do aeroporto de Vitória, na implantação de trens urbanos em Fortaleza, na modernização do sistema de trens urbanos em Recife. Inclusive, até a ferrovia Norte-Sul, a Camargo Corrêa, fez parte da delação premiada. Esse cartel, portanto, eu pergunto se o senhor acha que teve restrito a Petrobras ou se realmente, como foi comprovado, infelizmente até hoje, não foi devidamente divulgado e apurado, ela atua em outras áreas. Inclusive, aquele cidade administrativa de Minas Gerais, no valor de 2 bilhões executados pelo então governador Aécio Neves, as 6 empreiteiras do clube foram as 6 empreiteiras que fizeram a cidade administrativa. Não é interessante isso? E todas elas doaram para a campanha de Aécio para governador. O governador Aécio contratou uma obra de 2 bilhões com as mesmas 6 empreiteiras acusadas de corrupção na Petrobras. As 6 empreiteiras fazem doação para ele e ninguém acha que isso tem alguma irregularidade. Interessante isso. A blindagem tucana realmente é impressionante. Essas empresas que atuavam na Petrobras estiveram reunidas em várias outras obras, inclusive, especialmente, na cidade universitária tucana, que o governador Aécio Neves encomendou e se utilizou de recursos de propina doado por essas empresas na campanha. E o CEF também denunciou Aécio Neves, denunciou com propina paga de dinheiro de Furnas. Tá? Por que eles estão conseguindo, senhor Augusto Mendonça, blindar tanto Aécio Neves e Anastasia? O senhor falou aqui que desde 2007 isso só poderia ter acontecido com diretores efetivamente envolvidos. Quem eram os diretores que operaram em 2007? Quem recebeu a propina? Por que as propinas pagas ao PSDB e ao PMDB desde 97 não estão sendo efetivamente apuradas? Como funcionava esse cartel a partir de 97? E o CEF afirmou, inclusive, que a Comissão a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sobre a Mitsu, a relação entre a Mitsu e Júlio Camargo. Ele afirmou que os requerimentos tinham como fim pressionar Júlio Camargo para que voltasse a efetivar os pagamentos a Fernando Soares, que, por sua vez, repassava para o PMDB. Por que também o PMDB, que por várias vezes aparece a denúncia e o próprio delator Fernando Soares não foi ainda ouvido por essa CPI? O senhor tinha conhecimento da relação entre Júlio Camargo e o PMDB? Para concluir, deputado Jorge Sola. Para concluir, eu queria aproveitar, e tem notícia boa também, eu tenho que comemorar hoje o metrô de Salvador, que teve alvo de corrupção na gestão municipal tucana. Hoje o governador Rui Costa inaugurou mais uma estação, chegamos a 10 quilômetros pronto. Em junho teremos mais 2 quilômetros de metrô com mais uma estação. E deixar bem claro que, ao contrário do que foi aqui afirmado e na mídia, o contrato do governo do Estado é uma nova licitação, não é transferência do contrato da corrupção municipal, é uma nova licitação feita na Bolsa de Valores, não tem nada a ver com a Metrosal da gestão tucana municipal. A nova licitação é um novo contrato ao qual não tem nenhuma acusação de corrupção. A acusação de corrupção foi ao contrato municipal tucano. Não é o mesmo consórcio, não é o mesmo contrato, não é a mesma licitação. E, finalmente, o metrô de Salvador está nos trilhos e sem corrupção. Obrigado, presidente. O senhor tem a palavra. O senhor podia
perguntar de novo, por favor? O metrô de Salvador, deputado, levou 15 anos. Eu já fui demasiadamente educado e complacente com Vossa Excelência, abordando temas que não são temas desta CPI. Eu gostaria que Vossa Excelência restringisse apenas as perguntas que Vossa Excelência quer que o senhor Augusto Coutinho responda. Vossa Excelência não estava aqui na hora que eu falei na reunião anterior, solicitando que o senhor revesse, por favor, os nossos requerimentos sobre a Castelo de Areia, que foram excluídos, na medida que na sessão passada do BNDES, nós levamos aqui 90% do tempo tratando de assunto do BNDES que não tinha nada a ver com a Petrobras. No entanto, quando eu pergunto sobre a Castelo de Areia, é tratado como algo que não tem a ver com a Petrobras. Tem a ver sim, porque são as mesmas empresas, o mesmo esquema de corrupção e a mesma blindagem que tem sido dado a Aécio Neves e a outros tucanos, PMDBistas e outros correlatos da época que a FHC era o presidente desse país. Considerando o provimento desta presidência, informado no dia da reunião, na reunião do dia 5 de março, que definiu que não serão conhecidos requerimentos que desbordassem do objeto e do prazo de investigação estabelecidos no ato de criação da CPI, declaro prejudicados os requerimentos números 604, 605 e 606, de autoria do deputado Jorge Sola. Todos esses requerimentos apresentam pretensões que refogem o objeto de investigação desta CPI. Por isso, a incidência da prejudicialidade. Presidente, a Castelo de Areia de 2009, presidente. Acredito que respondi. Me perdoe, mas a Castelo de Areia, o senhor sabe que é de 2009? Vossa Excelência representa, esses aqui estão prejudicados. Vossa Excelência representa. Eu vou representar os mesmos requerimentos, então, à mesa. Não, Vossa Excelência irá representar, nós iremos avaliar. Até então, os requerimentos de Vossa Excelência estão prejudicados, porque não são temas de investigação da CPI da Petrobras. Eu continuo discordando, presidente. Vossa Excelência discorda, é a opinião de Vossa Excelência, eu tenho aqui que exercer a minha autoridade de presidente. Estou apenas cumprindo o regimento. Então, e voltar a discutir. Obrigado. E, se necessário for, iremos prejudicar novamente, já avisando a Vossa Excelência. Claro. Quantas vezes for necessário para blindar? Eu não aceito Vossa Excelência me desrespeitar. Eu quero só dizer a Vossa Excelência, se tem alguém aqui blindando, é Vossa Excelência, o governo de Vossa Excelência. Eu não estou aqui blindando a ninguém. Esta CPI é uma CPI que investiga. Vossa Excelência é um deputado que vem sempre aqui criar problemas, agredir companheiros. Agora, não admitirei que Vossa Excelência me agrida. Quero deixar isso aqui bem claro. Tudo que Vossa Excelência quiser discutir, darei a palavra, lhe escutarei. Agora, não admitirei desrespeito. Enquanto presidente desta comissão parlamentar de inquérito, eu não admitirei esse tipo de tratamento, em respeito não só a mim, mas aos companheiros que aqui estão desde cedo, perguntando, questionando, querendo desvendar esse escândalo de corrupção que a Petrobras foi vítima. Vossa Excelência vem aqui querer desvirtuar e não contribuir com os trabalhos da CPI. Apoiado, senhor presidente. Senhor Augusto Mendonça, tem algo a responder, algo a colocar? O senhor deputado Jorge Sola? Eu não entendi a pergunta, porque, na verdade, eu não tenho nenhuma... Vamos ao próximo inscrito. Deputado Antônio Embaçaí, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Só registrar que já houve outros momentos que nós aqui fomos desrespeitados por colegas. Na próxima oportunidade que isso se repetir, nós vamos reivindicar de Vossa Excelência o mesmo tratamento. Senhor presidente, senhoras deputados e deputadas, eu vou continuar no meu foco aqui do Petrolão, que é o que importa, né? Em resposta à pergunta feita, senhor Augusto Mendonça, pelo subrelator Arnaldo Faria de Sá, que perguntou a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria não teria nenhum receio, tipo assim, teve muita coragem em fazer essa delação premiada. E Vossa Senhoria falou que teve muita coragem, mas coragem maior teria se tivesse realizado essa denúncia, né, em 2003, época em que teria sido montado esse esquema criminoso dentro da Petrobras. Eu gostaria que Vossa Senhoria desenvolvesse um pouco mais por que teria Vossa Senhoria mais coragem em 2003 do que agora para fazer uma denúncia tão grave. O que é que aconteceu efetivamente em 2003 que poderia motivá-lo a fazer essa denúncia? Essa é a primeira pergunta, senhor Augusto Mendonça. Bem, eu falei 2013 assim como uma referência. Na verdade, o que eu estava querendo me referir é quando efetivamente esse esquema começou dentro da Petrobras, né? Eu disse 2003
porque foi o ano que os diretores entraram, né? Mas efetivamente isto começou algum dia, talvez 2004, 2005, não sei precisar exatamente quando, né? Mas foi naquela oportunidade. Eu, particularmente, tive contato com isso um pouco mais para frente, talvez no ano 2007, 6, 7, quando voltamos a ser convidados para as licitações da Petrobras. Mas, de qualquer forma, o que mudou efetivamente é que hoje o ambiente é completamente diferente, né? Hoje eu tenho a segurança de que tudo que eu estou falando vai ser investigado, apurado, e as pessoas deverão ser penalizadas. Fazer uma coisa dessa numa outra época, numa atitude isolada, né, eu acho que seria muito temerário. Eu, sinceramente, não tive essa coragem. Embora Vossa Senhoria já conhecesse esse esquema montado a partir de 2003 ou 2004, enfim, um ano que não se sabe direito ainda precisar. O nosso contato foi, talvez, a partir do ano de 2006. Né? Certo, embora tivesse notícias... Isso já havia acontecido antes. Pois não, Vossa Senhoria poderia fazer algum comentário adicional sobre, enfim, como observou essa organização, esses contatos de dirigentes de grandes empresas com diretores e dirigentes da Petrobras? Qual foi a participação, o que é que Vossa Senhoria observou que pudesse adicionar do ponto de vista de novas informações para esta CPI? Acho que é um pouco difícil dizer isso, né? Porque, como eu disse, um diretor da Petrobras tem um poder enorme para atrapalhar, e acredito que todas as empresas, qualquer empresário, tem um temor muito grande de trabalhar dentro da companhia em dissonância com um diretor, né? Desobedecendo a um pedido dessa forma. Tanto é que o que nós estamos assistindo hoje aí, né? As pessoas que estão fazendo depoimento, que é o caso do Barusco, o Paulo Roberto, dizendo que todas as empresas efetivamente contribuíram. Então, acredito que ninguém teve a coragem de não contribuir, como também ninguém teve a coragem de fazer uma denúncia sobre isso. Né? Próximo inscrito, deputada Lisiane Gama. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor Augusto Mendonça, faço-lhes uma primeira pergunta e já espero a resposta de Vossa Senhoria. Considerando esse período 2003, 2004, que é quando se tem de uma forma muito mais efetiva por sua parte a afirmação de que o ingresso nos contratos junto à Petrobras se dava a partir também de se ingressar nesse cartel, nesse clube, eu pergunto ao senhor, o Conselho Administrativo da Petrobras não sabia desse esquema de corrupção nesse período? Eu acredito que não. Primeiro porque essas questões não eram questões que eram submetidas ao Conselho, né? Mas também acredito que se o Conselho soubesse, principalmente o Conselho, né, como um todo, soubesse disso, certamente teria tomado providência. Até porque... O senhor tem certeza ou o senhor acredita, o senhor acha? O senhor não tem convicção do que o senhor está falando? Não. Na minha opinião, não. Mesmo o mercado sabendo, mesmo tendo o envolvimento dos 3 diretores que o senhor coloca com muita veemência, mesmo todas as empresas sabendo disso, mesmo assim os membros do Conselho não tinham conhecimento? Acredito que não. Até porque dentro do Conselho da Petrobras existem pessoas que não têm nada a ver com o governo, nem tem nada a ver com a Petrobras, existem empresários, existem representantes de sindicato, existem representantes dos minoritários. Difícil que o Conselho fosse conivente com essa questão. Eu não acredito.
Vou fazer algumas perguntas aqui, meu tempo já acabou praticamente. Eu não consigo acreditar quando o senhor diz o seguinte, que o senhor recebeu uma recomendação do Duque, foi falar com o Vaccari, chegou lá e não falou nada. Simplesmente assim, olha, eu vou fazer um depósito aqui na conta do PT, e não houve um debate sobre isso, não houve uma conversa sobre a finalidade de fato desse recurso. Quando o senhor fala, por exemplo, da Gráfica Atitude, o pagamento da ordem de R$2,5 milhões de reais, possivelmente por uma campanha publicitária, como se chegou a esse valor? Um valor realmente muito alto para uma revista que não tem uma repercussão tão grande, não é? Que justificasse, na verdade, esse valor. Vou fazer algumas perguntas que eu queria que o senhor anotasse. O senhor conhece o Tionílio Tarcísio Ciccoli, o Cláudio Marcolino, que são pessoas, inclusive, que nós já convocamos para virem aqui a esta CPI. Quando o senhor falou, por exemplo, dos valores de propina pagos a Renato Duque, da ordem de 50 a 60 milhões de reais, como se dava, na verdade, esses pagamentos? Seria em espécie? Seria em depósito? Já estaria incluído nesse valor, por exemplo, essas doações, entre aspas, listas feitas aos partidos políticos? Quem era esse Tigrão? Como o senhor chegou a ele? Qual a recomendação que se deu através dele? Quem era esse homem? Qual a característica dele? Por que se confiar tanto numa pessoa dessa natureza e que o senhor coloca, inclusive, as citações dele na delação premiada? Quando o senhor fala, por exemplo, do Janene, que fala como interlocutor quando se pagava, por exemplo, as propinas para o Paulo Roberto Costa, quem seria a pessoa que teria o mesmo perfil, o mesmo papel correspondente ao Janene, quando se refere, por exemplo, às propinas pagas a Renato Duque? No âmbito da Replan, por exemplo, quando fala das delações, o senhor faz uma citação, quando fala das propinas, o senhor faz uma referência a 30 milhões de reais aos dois diretores da Petrobras, Renato Duque e Paulo Roberto Costa. Quem recebeu mais? Qual o valor, já vou terminar, presidente, qual o valor direcionado a cada um desses presidentes? No âmbito da Repar, o senhor faz uma referência, por exemplo, a 33 milhões de reais, mas o senhor apenas explica o valor dos 20 milhões de reais que seriam pagos aí pelo Júlio Camargo. O senhor não fala dos 13 milhões, para quem foi pago esses 13 milhões? Queria que o senhor também nos respondesse a essa pergunta. E, por fim, quando a gente fala, isso já foi colocado aqui por várias pessoas, fala dos percentuais de pagamento de propina, por exemplo, 1% seria ao Paulo Roberto, 2% seria pagos ao Renato Duque, mas o senhor consegue fazer uma manobra. O senhor paga 0,6% ao Paulo Renato e 1,2% ao Renato Duque. Como é que o senhor conseguiu fazer essa jogada, essa articulação? Parece uma promoção de propina. Com a palavra, o depoente. Me explica melhor como é que o senhor consegue fazer isso. E, por final, faça a pergunta final. Quem o senhor acha que falta ser preso? Nós já tivemos delatores, nós já tivemos empreiteiros presos, nós já tivemos várias pessoas presas. Quem falta ser preso nessa operação muito bem comandada pelo juiz Sérgio Moro? Muito obrigada. Doutor Augusto. Essa é a primeira pergunta? A primeira você já respondeu. Ah, sim. Bem, quando a minha conversa com o Vaccari pela primeira vez, como eu falei, foi uma orientação do Duque. O Duque me informou algumas vezes, não foi uma vez só,